plenamente bom. Só que a nossa percepção ela diverge disso justamente por nós não concordarmos com essa percepção. O livre-arbítrio é importante? Ele é o principal? Não. A principal questão do arminianismo é defender o caráter moral de Deus, justamente aqui. O arminianismo inicia na bondade de Deus e termina no livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o resultado da bondade divina. Essa é a nossa percepção. Então, é a principal? Não. E onde que ela aponta? Para esse ponto. Olha o que o Roger Olson vai dizer aqui, lá na página 128. Ele vai dizer: Deus revela a si mesmo como incondicional e inequivocamente bom, o que não exclui a justiça e a retribuição da ira. Ela, a bondade aqui foi um grifo meu, apenas exclui a possibilidade de Deus pecar e desejar, o que, irmãos? Que outros pequem. A nossa percepção arminiana é justamente essa. Nós acreditamos na bondade divina, no ato de Deus ser bom, que é um ato da sua, é uma virtude e um traço do seu caráter moral. Deus não pode propiciar ou executar um ato mau. Pelo contrário, nós trabalhamos no nosso sistema teológico para poder justamente refutar e fazer essa defesa em relação a Deus. Nesse sentido, o arminianismo trata todos os aspectos de proteger a reputação de Deus, ao proteger o seu caráter conforme revelado em Jesus e nas Escrituras. Jesus é Deus. Em tudo foi tentado, mas sem... Qual foi a vez que ele pegou um discípulo e disse: me segue, pá! Fez isso? Fez isso? Qual foi a vez que você viu ele provocando, fazendo algo do mal? Se ele é a personificação do próprio Deus, vivendo entre nós, cheio de graça, verdade, Jesus, sendo um homem plenamente bom, e é justamente o que as Escrituras falam a respeito do caráter de Deus. Como que então Deus, que é bom, pode ser o autor do pecado e do mal? Então nossa percepção leva-nos a pensar justamente sobre isso como um ponto principal, que é a bondade divina. Então muitas vezes as pessoas dizem: você está muito preocupado, você quer escolher o céu, e na verdade nós não pensamos que nós escolhemos. Não foi você que me escolheu, mas eu escolhi vocês, né? É o que a Bíblia diz lá em João 15. A nossa percepção é essa. O que mais? Quinto mito: nega a soberania divina. O arminianismo nega a soberania divina. Pastor, eu não consegui finalizar, mas eu vou deixar o slide para os irmãos, tá bom? O que ele diz aqui? Vou bem rápido agora aqui. O arminianismo vai além da crença da providência geral. Ou seja, rejeita-se a ideia de que Deus seja o autor do mal, uma vez que na soberania divina ele decreta, e o que ele decreta tem que acontecer, inclusive a maldade do homem. O calvinismo acredita que a história humana está sempre de facto determinada. O que o arminianismo clássico defende? Que o controle já está sempre de júri, ou seja, de direito e poder, se não completamente exercido, mas no presente apenas parcialmente de fato, sem excluir a liberdade humana. Por que a gente trabalha a questão da liberdade humana? Porque se a gente foge da questão da liberdade, da responsabilidade humana, de que o homem por suas escolhas é que ele peca, de suas escolhas é que vem o mal, nós colocamos na conta de Deus, enquanto na verdade isso é a nossa conta, segundo a percepção arminiana. Então, através da nossa mente, nós acreditamos sim na soberania. Agora, como é que é a percepção nossa de soberania? Nós temos a crença no Deus soberano, ao ponto de deter o poder capaz de dar ao homem a liberdade de... O que você está dizendo, pastor? Que nós acreditamos que Deus é soberano, irmãos. Acreditamos plenamente. Deus é tão soberano, tão soberano, tão soberano, que Ele não se sente ameaçado de dar para o homem o direito do livre-arbítrio.
o homem pode escolher. Ele não se sente ameaçado de forma nenhuma. E aí nesse mesmo ponto, a W. Tozer, o Eileen Wilson Tozer, lá no seu livro Conhecimento do Santo, esse é um livro que foi publicado agora em 2018, embora seja antigo, pela Impacto Publicações, lá na página 77 ele diz assim: a vontade do homem é livre, porque Deus olha só, ele vai usar um Deus minúsculo, um Deus menor que soberano, não poderia conceder a liberdade moral às suas criaturas, pois ele teria medo de... Na percepção de A.W. Tozer, alguns dizem que ele foi arminianos, e os calvinistas dizem que ele foi calvinista, e cada um tenta puxar ele para o seu lado. Então vamos lá. Oi? Igual para o Chico. O que a gente faz? Vamos ver o que a gente faz. O que ele fez? Ele, justamente esse capítulo que ele vai trabalhar sobre a soberania divina, ele vai tratar justamente esse ponto de divergência entre calvinistas e arminianos. E aí nesse ponto ele vai justamente fazer essa declaração. Qual declaração? De que o homem é livre sim por Deus. O homem é livre porque Deus é soberano. Se Deus não fosse soberano, o homem não era livre. Deus seria atado. Mas por Deus ser soberano, esse Deus tem a capacidade de dar ao homem o direito de escolha, e não se sente ameaçado por isso, porque até as escolhas desse homem, segundo a percepção de Tozer nesse capítulo, ele vai dizer, cada uma delas foram também atos da soberania de Deus. Amém? Deu para entender isso? Então nós defendemos sim a soberania divina. Deus de fato pode fazer o que quiser com aquilo que é seu, mas olha só, vou aqui, olha bem assertivo, tá? Deus de fato pode fazer o que quiser com aquilo que é seu. Agora ouça bem, mas não pode desejar fazer aquilo que não é legitimamente do seu, aquilo que é contra o seu caráter não vai fazer. Então, para finalizar, só uma exposição rápida aqui de dois textos. O primeiro é Isaías. Se você quiser abrir comigo aí, esse é um texto que os calvinistas usam bastante. E só fazendo a nossa, passando pela lente do arminianismo, a percepção em relação a esse texto. Verso de número 7, 45, 7. O texto diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas. E aí os calvinistas pegam esse texto e aí fazem a exposição dizendo: olha, Deus diz que faz o mal, então vocês estão errados na sua percepção. A questão é que o verbete para mal aqui é ra, no hebraico, não fala de forma alguma de mal moral. Ele fala de um mal que é uma crise. Se há um momento de paz, também há os momentos de crise. Do mesmo jeito que existe luz, como também existe trevas. Ele não está dizendo aqui, até porque, olha para mim, que o mal moral não é um objeto para ser criado. O mal moral é comportamento, é aquilo que por nossa volição decaída escolhemos fazer errado contra Deus, contra seu caráter, contra a sua verdade, contra as suas escrituras, contra as suas direções através dos seus mandamentos. Isso aqui é um mal moral. Então, a nossa percepção em relação a isso aqui é justamente dizer que ele não pode desejar aquilo que não é legitimamente do seu caráter. Ele não vai desejar. Por quê? Porque por sua própria escolha, em virtude de que ele é benigno e bondoso, Deus sempre vai fazer e escolher aquilo que é bom. Amém? O segundo texto, para finalizar, e esse é o último, Jeremias 18.
Eu encerro aqui, viu, pastor? Você quer que eu vá? Mas vou 9 horas. Vai ficar bem mais aí, mas são mais 5. Mas eu deixo aí, os irmãos podem estudar. Eu posso passar rapidamente depois. Foi? Tá? Ou se você quiser fazer depois Mecânica da Salvação, segunda parte, ou a revanche, você para a sua disposição, meu pastor. Amém. Olha o que o texto diz. Esse texto é conhecido pelos irmãos. Quem já leu esse texto? Já leu? Olha o que o texto diz. Veio a palavra do Senhor a Jeremias. Vamos ver o texto? Olha o que o texto diz. Veio a palavra do Senhor a Jeremias: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda, mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou em suas mãos, pelo que o oleiro tornou a fazer outro vaso conforme lhe bem pareceu. Então o vaso é feito segundo a vontade do oleiro. É o que o texto está dizendo para nós em uma afirmação inicial. Então veio a minha palavra do Senhor. E olha só o que ele vai dizer: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, como barro na minha mão, na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A questão é que muitos intérpretes calvinistas, eles pegam essa primeira parte justamente para poder falar a questão do vaso, e a gente precisa observar dentro do contexto bíblico que muitas vezes essas percepções elas são diminutas em algumas aplicações, e nós precisamos observar cada uma delas individualmente. Algumas percepções de algumas interpretações desses textos nós precisamos fazer considerando sempre texto, contexto, e fazer uma avaliação histórica de para quando, por quê, para quem foi escrito, para que nós possamos ter um entendimento correto, fazer uma hermenêutica correta do texto. Aqui, ele vai e diz até o versículo de número 6. Você viu o jeito que o barro vai? O barro vai? Você viu o que o oleiro pode fazer? Ele pega e faz, molda e tudo, do jeito que ele quer. Vocês viram que foi até aqui, ele fez jeito? O problema é que os irmãos param de ler aqui. Olha o que o verso 7 em seguida vai dizer, até o verso 11. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, derrubar e destruir, verso 8: se tal nação contra a qual eu falar se converter, mudar de pensamento, se arrepender da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Verso 9: se em qualquer tempo eu falar de uma nação ou reino para edificar e para plantar, e se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então eu me arrependerei do bem que tinha dito de que faria. Ora, verso 11: portanto diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, assim diz o Senhor: olhai, estou forjando mal contra vós, e um projeto, um plano, pelo que convertei-vos ao assunto. Aqui é uma indicação, o verbo está no imperativo. Ao tempo que ele instrui, ele também manda: convertei-vos, porque convertei-vos cada um do seu mau caminho, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Então, na primeira parte, parece que toda a responsabilidade é de Deus. E aí na segunda parte fica claro que a responsabilidade humana também. Deus é soberano, mas Ele não tira a responsabilidade humana do processo. O homem vai errar, mas ele vai errar por suas escolhas. E se o homem se arrepender, Deus, que é soberano, tem o direito de determinar e fazer o que Ele quiser. Ele diz: eu posso mudar o mal que eu pensava contra você e transformar isso em bem. Como alguém pode estar fazendo aquilo que é bom e se desviar, e todo o projeto que era bom acabar se perdendo, porque ele se afastou daquilo que era correto. Na nossa percepção
arminiana, nós acreditamos, irmãos, plenamente na bondade divina. Nós acreditamos que o Senhor, Ele veio, Jesus foi dado, e aí seria outro ponto que seria trabalhado para a salvação da humanidade. Que ponto? Que tanto? A salvação de toda a humanidade. Pastor, mas alguns textos dizem que Ele morreu pelas ovelhas, alguns dizem que Ele morreu pelos amigos, outros dizem que Ele morreu por muitos. Ouça, amigos, muitos, ovelhas, estão inclusos no mundo e em todos. São pequenos grupos que fazem parte de um todo. Na nossa percepção, continua sendo coerente com a nossa interpretação. Nada disso nos fez abalar a nossa percepção. Pelo contrário, o texto que nós lemos como base nessa noite, Romanos, capítulo de número 10, diz assim, vamos lá, só para finalizar, falei que era o último, e acabei pecando aqui contra vocês, mas vamos lá, o último. Capítulo 10, verso 32. Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência. A depravação é total, irmãos? Igreja, em Adão, 10, 32. Romanos 10, 32. Romanos 10, 32. Tem que ser. Está faltando página. Romanos 10, 32. Tem, gente. Ô pastor, me perdoa. O pastor Joel está aqui errando. Olha lá, me perdoe. 11:32. Graças a Deus vocês podem escolher me perdoar. Eu tinha que aproveitar isso. Me perdoe. Romanos 11:32. O texto lido nessa noite. O texto diz assim: pois Deus encerrou todos debaixo da desobediência. Quem foi? Quantos? A depravação é total, irmãos? Foi o mundo herdou de Adão o pecado, e depois de Adão todos pecaram, e sem ação divina o homem consegue ser salvo? A obra é de Deus? Não é Deus? Pois se a depravação é total na nossa percepção, a expiação de Deus também é limitada, porque o mesmo texto que diz que Ele encerrou todos debaixo da desobediência, a partir dele vai dizer, a fim de, para com todos, usar de misericórdia. Significa que Jesus morreu pela humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo ali não é o mundo natural, aqui falando de plantas, água, relevos, países físicos, nada disso. Esse mundo aqui também não é um sistema corrupto, né? O pastor Johnny esses dias atrás fez uma palavra maravilhosa sobre esse tema lá no Centro-Oeste, falando sobre o espírito do mundo, secularismo. Não é esse sistema corrupto que jaz no maligno, não é. Esse mundo aqui são homens do passado, do presente e do futuro. Na nossa percepção, quando Cristo na cruz do Calvário fez aquele clamor diante da multidão, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, e por último deu um brado dizendo: está pago, está consumado, né? Foi por todo mundo. Então Ele usou, sim, o texto diz, encerrou todos debaixo, todos, independente de homem, de classe, do que o ser humano faz. Eu vou doar muita cesta, ele está debaixo da desobediência, todos. E se não for por Cristo, se não for pela cruz, se não for pelo sacrifício expiatório de Jesus, o homem está perdido. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque foi através dele que a humanidade foi resgatada para a glória do Senhor Jesus. Então nós cremos sim que Ele foi dado, e que através do seu sacrifício Ele nos salvou e nos elegeu como seu povo. A eleição, ela é
essa eleição que o Senhor nos dá, ela é condicional. Condicional a quê? A Cristo, ao sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Ela é individual, ela é pessoal, ele vai lá e escolhe. Não, ele escolheu a igreja como a arca de Noé, por exemplo. Quem estiver dentro, quem for igreja, quem for povo de Deus, salvo em Cristo Jesus, eleito em Cristo, tem o céu como morada eterna. Nós cremos dessa forma. Amém, irmãos? Amém? Nós cremos então nessa percepção. Há outros mitos